Tem coisa que a gente só percebe quando começa a falhar justamente onde antes funcionava. Às vezes é o corpo, outras vezes é o trabalho. E, em alguns casos, é a própria presença da pessoa dentro de um lugar, como se alguma coisa fosse sendo puxada aos poucos, sem barulho e sem prova suficiente para apontar o dedo. Boa noite, damas e cavalheiros. Hoje nós temos 2 relatos ligados a trabalho, mas não daqueles que aparecem de forma óbvia, com resposta pronta ou explicação fechada. Em um deles, o incômodo passa por objetos pessoais, por cabelo e por pequenas coisas emprestadas que voltam diferentes. No outro, passa por uma loja, uma meta, um nome no sistema e vendas que, pelo menos para quem estava ali, deixam de obedecer à lógica. O mais desconfortável nos 2 casos é justamente isso. Nada começa grande demais. Tudo começa pequeno, quase justificável. Me acompanhem nesses relatos e, quando terminar, me digam nos comentários qual dos 2 casos mais incomodou vocês e se acreditam que uma pessoa pode ser atingida por algo tão íntimo quanto aquilo que usa, ou pelo próprio nome. Sejam todos bem-vindos. Serei a companhia de vocês nessa bela noite. Eu sou o Dom, seu narrador de relatos de terror. Dom. Eu demorei muitos anos para parar de chamar o que aconteceu comigo de doença. Ainda hoje, com 62 anos, eu não gosto de afirmar certas coisas como se tivesse visto tudo com meus próprios olhos. Eu não vi. Não peguei ninguém fazendo nada. Não encontrei vela, boneca, papel com meu nome ou prova desse tipo. O que eu tenho é uma sequência de lembranças que na época fui tentando separar. Uma coisa era tristeza, outra era fraqueza, outra era nervoso, outra era coisa da minha cabeça. Só que quando junto tudo hoje, não consigo mais tratar como coincidência. Minha mãe morreu quando eu tinha 13 anos. Foi uma doença comprida, dessas que vão tirando a pessoa de dentro de casa antes do corpo ir embora. Meu pai segurou como pôde, mas depois dela, apagou. 1 ano e meio depois, ele também morreu. Foi assim que fui morar com uma irmã dele e o marido dela. Meus tios me receberam bem. Tive cama, comida, escola por mais um tempo, roupa lavada, remédio quando precisei. Eu não gosto quando alguém escuta essa história e já coloca meus tios no lugar de monstros. Eles não foram. Só que ser bem recebida não quer dizer que a gente se sente em casa. Eu sabia até onde podia ir. Minha tia era prática e resolvia as coisas do jeito dela. Meu tio trabalhava muito e, quando chegava, queria paz. Já o Henrique, filho deles, nunca aceitou direito a minha presença. Ele era um pouco mais velho que eu e não fazia grandes maldades. Era comentário pequeno. Era risada quando eu pegava alguma coisa na geladeira. Era chamar meu quarto de quarto que sobrou. Era perguntar na frente dos outros se eu não ia arrumar logo um jeito de ajudar mais. Eu aprendi a não responder. Quem mora de favor aprende isso até sem ninguém ensinar. Aprende a fechar a porta devagar, a comer menos mistura, a pedir desculpa quando o outro esbarra na gente. Com 20 anos eu trabalhava numa loja pequena de aviamentos no centro e dava uma parte do que ganhava para as despesas. Mesmo assim, continuava me sentindo emprestada ali dentro, como se eu fosse alguma coisa que tinha ficado na casa dos outros por tempo demais. O meu cabelo era a única vaidade que eu tinha sem culpa. Não era vaidade de gastar dinheiro nem de chamar atenção. Era porque vinha da minha mãe. Ela tinha cabelo cheio, escuro, e fazia trança em mim antes da escola. Depois que ela morreu, continuei cuidando do meu cabelo como quem cuida de uma lembrança. Comprava presilha barata na loja. Guardava resto de perfume, fazia hidratação com coisas simples. Para mim, era uma parte do meu corpo que ainda pertencia à minha vida antiga. A namorada do Henrique apareceu quando eu tinha 20 anos. Vou chamar de Rosa, porque não quero dizer o nome verdadeiro. Ela tinha chegado à cidade havia pouco tempo, e ninguém sabia muita coisa da família dela.
Começou a frequentar a casa dos meus tios como se sempre tivesse estado ali. Minha tia gostou dela de primeira. Meu tio também, do jeito quieto dele. O estranho foi Henrique. Ele, que sempre tinha sido atravessado comigo, de repente começou a me tratar com uma educação que não combinava com ele. No começo eu até achei bom. Ele parou de fazer piada quando eu passava. Perguntava se eu queria café quando Rosa estava junto. Uma vez, puxou uma cadeira para mim na mesa e eu lembro disso porque fiquei sem jeito. Não parecia gentileza de família. Parecia gesto ensaiado. Quando Rosa não estava olhando, o rosto dele descansava e voltava a ser o de sempre. Bastava ela entrar na cozinha que ele endireitava o corpo e ficava manso. Minha tia dizia que namoro bom ajeitava rapaz bruto. Eu quis acreditar. Rosa se aproximou de mim com uma delicadeza que me desarmou. Perguntava sobre minha mãe, elogiava meu cabelo, dizia que eu tinha mão boa para escolher tecido. Sentava perto enquanto eu ajudava minha tia a dobrar roupa ou separar feijão. Ela pedia licença para tudo, falava baixo, sorria antes de qualquer pedido. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para estranhar. Se ela fosse grosseira, eu teria me defendido melhor. E era isso que me pegava. Desconfiar de uma pessoa tão educada fazia eu me sentir ruim. A primeira coisa, pelo menos a primeira que eu lembro direito, foi uma presilha. Eu tinha uma de acrílico marrom, simples, mas que prendia bem. Rosa disse que o cabelo dela estava incomodando e que depois me devolvia. Devolveu no mesmo dia, molhada como se tivesse sido lavada. Achei estranho porque ninguém lava a presilha para devolver em poucas horas. Quando fui guardar, vi um fio enrolado entre os dentes dela, apertado demais. Podia ser meu, claro. Presilha prende cabelo. Mas aquele fio dava várias voltas, como se alguém tivesse enrolado com paciência. Tirei e joguei fora. Depois veio uma blusa. Ela disse que ia sair com o Henrique e que a roupa que tinha levado não servia. Pegou uma blusa minha de tecido claro que eu usava pouco para não gastar. Quando voltou, estava limpa e dobrada. Só percebi dias depois, passando a mão por dentro da barra, uma costura miúda que eu não lembrava de ter. Eram 2 ou 3 pontinhos com linha mais escura, num lugar que não aparecia. Pensei que podia ser conserto antigo. Pensei que minha tia talvez tivesse feito. Naquela época, eu ainda arrumava uma explicação normal para cada coisa separada. O perfume foi outro pedido pequeno. Eu tinha um frasco quase no fim desses baratos, mas era meu. Rosa pediu para usar antes de sair com Henrique. Quando devolveu, o cheiro estava diferente. Não era um cheiro forte nem chamativo. Lembrava folha queimada, bem de leve, misturada ao perfume. Perguntei se ela tinha colocado alguma coisa ali. Ela riu e disse que talvez perfume velho mudasse mesmo. Henrique, que estava na sala, repetiu quase com as mesmas palavras que perfume velho mudava. Minha tia não via maldade. Para ela, Rosa era uma moça educada que fazia Henrique ficar suportável. E eu entendo minha tia. Durante anos ela teve um filho áspero dentro de casa. De repente vinha uma namorada que ajudava na louça, chamava meu tio de trabalhador e ainda fazia Henrique falar baixo. Quem ia querer estragar isso por causa de uma presilha, uma blusa e um cheiro diferente no perfume? Eu mesma não queria. Já carregava a obrigação de ser grata. Não queria ser também a pessoa que trazia desconfiança para dentro da casa. Só que os pedidos foram ficando mais íntimos. Uma toalha, porque ela tinha se molhado no tanque ajudando minha tia. Uma escova, porque esqueceu a dela. Um lenço para prender o cabelo. Uma fronha limpa, porque ia se deitar um pouco no quarto de visitas. Hoje, falando assim, parece absurdo. Na época, cada pedido vinha separado por dias ou semanas, sempre com uma justificativa pequena. E quase sempre diante de alguém. Rosa raramente pedia quando estávamos só nós duas. Ela pedia perto da minha tia, perto de Henrique, como se o pedido já viesse aprovado pelo ambiente. Algumas coisas voltavam com sinais que não combinavam com o uso comum. A toalha ficou com uma mancha amarelada perto da barra.
e minha tia disse que podia ser sabão mal enxaguado. A escova voltou limpa demais, sem cabelo nenhum, mas uma das cerdas estava torta para dentro, com um fio preso na base. Um lenço meu voltou com um nó muito pequeno em uma das franjas. Quando tentei desatar, o nó apertou mais e acabei cortando aquele pedacinho com tesoura. Não estou dizendo que cada uma dessas coisas era prova. O que digo é que depois disso meu corpo começou a responder. Primeiro foi no pente, mais fios do que o normal. Depois no travesseiro. Depois na roupa. Eu passava a mão para arrumar o cabelo e vinham fios entre os dedos. No começo, escondia. Jogava no lixo antes que minha tia visse, limpava o ralo do banheiro, prendia o cabelo mais alto para disfarçar. Tive vergonha antes de ter medo. Não queria que Henrique percebesse. Não queria que Rosa perguntasse. Não queria que minha tia achasse que eu estava dando trabalho de novo. Quando a pessoa já se sente sobrando, até adoecer, parece falta de educação. Minha tia notou depois de algumas semanas. Viu o tanto de cabelo que ficou na toalha depois que lavei a cabeça e me levou à farmácia. Comprou vitamina, tônico, um shampoo que a balconista indicou. Depois me levou a um médico conhecido da família. Ele falou em nervoso, alimentação, tristeza guardada, talvez alguma coisa do sangue. Pediu exames simples. Nada explicou direito. Minha tia fazia chá, mandava eu comer mais, dizia para eu parar de pensar em coisa ruim. Meu tio perguntava se eu precisava de dinheiro para remédio, mas saía do assunto depressa. Henrique não zombou de mim nessa fase, e isso também foi estranho. O Henrique antigo teria feito algum comentário cruel, mas o Henrique daquela época ficava educado. Educado demais. Uma vez, quando Rosa elogiou meu cabelo, mesmo ele já estando ralo na frente, ele completou dizendo que eu continuava bonita. Eu quase agradeci. Depois senti uma raiva que precisei sair da cozinha. Não pelo elogio em si, mas porque parecia fala decorada para uma peça que só eles dois sabiam qual era. Rosa passou a reparar mais no meu cabelo justamente quando eu queria que ninguém reparasse. Dizia que eu não devia prender tão forte. Perguntava se podia ver a raiz. Indicava óleo, reza, chá, coisas que uma tia dela conhecia. Nunca falava como ameaça. Falava com pena. E para mim, era isso que deixava tudo pior. Era como se ela já esperasse aquela piora antes mesmo de acontecer. Aos 20 anos, eu só sabia que quando Rosa entrava, eu queria cobrir a cabeça. Comecei a esconder minhas coisas. A escova passou a ficar dentro de uma caixa de sapato no fundo do armário. As presilhas eu levava na bolsa. Minha toalha eu colocava no varal em um canto separado e depois dobrava no quarto. Não adiantou muito. Às vezes minha tia pegava sem saber e misturava com as outras. Às vezes Rosa pedia uma coisa que eu não tinha como negar sem parecer ridícula. Como explicar que eu não queria emprestar uma toalha porque talvez uma moça gentil estivesse fazendo alguma coisa com minhas coisas? A queda piorou de um jeito que não dava mais para chamar de fase. Abriu uma falha perto da testa, depois outra mais atrás. Comecei a usar lenço. Minha tia dizia que era só até o remédio fazer efeito. Rosa dizia que o lenço combinava comigo. Henrique evitava olhar direto. Meu tio me deu dinheiro para fazer mais exames, mas eu não fui. Já tinha uma parte de mim cansada de ouvir explicação pela metade. E tinha outra parte, menor e mais vergonhosa, com medo de o médico dizer que não era nada. Porque se não fosse nada que médico explicasse, sobrava o quê? O último pedido de Rosa aconteceu num domingo depois do almoço. Eu estava com um lenço azul escuro na cabeça. Era um dos poucos que não escorregavam e escondia bem as falhas. Rosa chegou perto, tocou na ponta dele e disse que precisava de um lenço emprestado para sair com Henrique mais tarde. Não pediu outro. Pediu aquele. Falou com naturalidade na frente da minha tia. Eu disse que não podia. Foi uma frase pequena, mas para mim pareceu enorme. Minha tia levantou os olhos da louça. Henrique, encostado na porta, mudou o rosto antes de lembrar de sorrir. Rosa perguntou se eu não tinha outro parecido.
Eu disse que não queria emprestar lenço nenhum. Henrique falou que era só um pano. Minha tia, tentando apaziguar, disse que eu estava sensível por causa do cabelo e que Rosa não devia reparar. Aquilo me doeu porque a minha recusa virou sintoma. Ninguém perguntou por que Rosa queria tanto um lenço que estava na minha cabeça. Ninguém achou estranho ela pedir justamente aquilo. A coisa errada dentro daquela casa era eu dizer não. Rosa sorriu de um jeito demorado e disse que não fazia mal, que uma hora passava. Não sei se ela falava da minha recusa, da minha doença ou de mim. Na hora, não respondi. Fui para o quarto me sentindo mal educada dentro de uma casa que não era minha. Mesmo assustada, mesmo desconfiada, eu ainda me sentia culpada por proteger o que era meu. Mais tarde fui lavar a cabeça. Eu estava evitando lavar com frequência porque tinha medo do que vinha na mão. Passei o shampoo com cuidado. Quando enxaguei, os fios começaram a descer em uma quantidade que eu não tinha visto antes. Não foi uma cena bonita nem limpa. O cabelo vinha sem ordem, grudando nos dedos, no sabonete, na toalha. Tentei juntar como se ainda pudesse devolver para a cabeça. Essa imagem me envergonha até hoje. Eu com 20 anos tentando salvar cabelo molhado da beira da pia. Minha tia entrou porque eu demorei demais. Ficou branca quando me viu, mas não gritou. Pegou uma toalha, me sentou na cama e tentou cobrir minha cabeça sem saber direito como. Acho que foi a primeira vez que ela entendeu que aquilo não era só vaidade. Henrique não entrou. Rosa também não. Do corredor, ouvi os dois falando baixo, mas não entendi. Talvez fosse só constrangimento. O que ficou na minha memória foi que, no momento em que eu mais precisei de alguém dizendo que eu não estava inventando, todo mundo ficou ocupado demais para chamar aquilo de alguma coisa. No dia seguinte, decidi ir embora. Na época, eu nem pensei que estava indo embora de verdade. Só fui juntando minhas coisas porque não aguentava mais ficar ali. Eu tinha uma conhecida que morava no centro de outro estado e trabalhava numa pensão. Ela já tinha dito que, se eu precisasse, arrumava um canto até eu encontrar serviço. Juntei pouca coisa. Roupa, documento, o dinheiro guardado, uma fotografia pequena da minha mãe. Enquanto dobrava as blusas, encontrei aquela peça clara que Rosa tinha usado semanas antes. Ia deixar para trás, mas senti a costura por dentro da barra outra vez. Puxei a linha com a unha. Ela não soltou como costura comum. Quando arrebentou, veio junto um fio comprido, escuro, enrolado em outros fios menores. Não posso jurar que eram meus. Mas eu conhecia a textura do meu cabelo, principalmente naquela época, quando vivia olhando para cada fio como se fosse aviso. Dentro da barra também havia uns pedacinhos ressecados, quase pó, presos no tecido. Não tinha cheiro forte. Só aquela lembrança de folha queimada bem no fundo. Dobrei a blusa e deixei em cima da cama. Não tive coragem de levar nem de mostrar. Minha tia chorou quando eu disse que ia embora. Isso me impede de colocar culpa nela. Ela segurou meu braço, disse que eu não precisava sair assim, que a gente ia procurar outro médico, que cabelo crescia. Meu tio ficou parado com dinheiro na mão sem saber se me dava ou se me pedia para ficar. Henrique não apareceu na despedida. Rosa também não. Minha tia disse que eles tinham ido resolver uma coisa no centro. Eu não perguntei. Não queria mais ouvir explicação. Fui embora de ônibus com um lenço velho na cabeça e uma sacola no colo. Não levei quase nada daquela casa. Durante muito tempo, achei que tinha abandonado minhas coisas por impulso. Hoje penso diferente. Acho que alguma parte minha sabia que roupa, toalha, presilha e escova já não eram só minhas fazia tempo. Tem coisa que a gente usa todo dia e acaba tratando quase como parte do corpo. Depois do que vivi, eu não quis carregar nada daquela época comigo. Na outra cidade comecei de baixo. Dormi num quartinho nos fundos da pensão, lavei roupa para fora, depois consegui trabalho em uma loja maior. Ninguém me conhecia antes e isso ajudou. Para eles, eu era uma moça de lenço, só isso. Não era órfã, não era prima de favor, não era a menina que estava ficando careca na casa dos tios.
Aos poucos, meu cabelo começou a nascer. Primeiro uma penugem desigual, depois fios mais fortes. Demorou, falhou, caiu um pouco ainda, mas voltou. O que me assustou não foi o cabelo voltar. Foi ele voltar longe. Longe daquela casa, de Henrique, de Rosa e dos objetos que eu deixei para trás. Eu sei que isso não é prova para ninguém. Uma pessoa estudada pode dizer que saí de um ambiente de pressão, melhorei da tristeza, comi melhor e por isso me recuperei. Talvez tenha parte disso. O que não consigo fazer é esquecer a ordem das coisas. Os pedidos, os sinais, a queda, o lenço pedido na minha cabeça, a costura por dentro da blusa e a melhora depois que fui embora sem levar quase nada. Nunca mais falei com Henrique. Minha tia ainda me escreveu algumas vezes no começo. Respondi 2 cartas. Depois parei. Isso me pesa mais do que eu gostaria de admitir. Ela morreu anos depois e eu não fui ao enterro. Meu tio também já se foi. De Rosa, ouvi uma notícia solta muito tempo depois. Disseram que ela e Henrique não ficaram juntos por muito tempo. Não sei se é verdade. Não procurei. Tem gente que acha que para fechar uma história precisa saber o destino de todos. Eu não preciso. Hoje meu cabelo é branco e mais fino, como é normal na minha idade. Mesmo assim, não deixo qualquer pessoa encostar nele. No salão, levo minha própria escova. Em viagem, minha toalha fica separada. Se alguém pede presilha, eu dou de presente, mas não quero de volta. Meus filhos achavam mania. Depois cresceram e pararam de mexer. Nunca contei tudo para eles do jeito que estou contando agora. Disse apenas que tive uma doença quando jovem e fiquei com certas implicâncias. A palavra doença protege a gente de muita pergunta. Só comecei a mudar essa palavra depois de velha, ouvindo relatos de outras pessoas e percebendo como algumas histórias se parecem por baixo, mesmo quando os detalhes são diferentes. Tem gente que fala de roupa, cabelo, unha, fotografia, nome escrito, coisa emprestada que volta diferente. Eu não sei se Rosa aprendeu alguma coisa com alguém, se agiu sozinha, se Henrique sabia, se era inveja, maldade ou simpatia torta. Também não quero transformar minha dor em acusação contra toda a crença. O que fizeram comigo, se fizeram, não era fé. O que posso dizer é que aos 20 anos perdi o cabelo e fui ficando cada vez mais quieta dentro daquela casa. Talvez fosse esse o objetivo. Não me matar, não me derrubar de uma vez, mas me reduzir até eu ir embora por conta própria, parecendo doente, ingrata e fraca. Eu fui. Fui embora mesmo. Só que, longe deles, meu cabelo começou a voltar. E junto com ele, eu também fui voltando. Guardei pouca coisa daquele tempo. A fotografia da minha mãe, meus documentos antigos e uma presilha diferente, comprada já na outra cidade, quando tive coragem de prender o cabelo de novo. Da casa dos meus tios não tenho roupa, toalha, carta nem lembrança material que eu faça questão de tocar. Às vezes penso na blusa clara ficando em cima da cama com aquela costura aberta por dentro. Talvez minha tia tenha encontrado depois. Talvez tenha jogado fora sem entender. Talvez Rosa tenha visto antes. Talvez ninguém tenha reparado. Essa dúvida ficou no lugar da prova. Se alguém me pergunta se uma pessoa pode alcançar a outra por aquilo que ela usa no corpo, eu não respondo rápido. Antigamente eu diria que não. Hoje digo que tem coisa que a gente não deve emprestar sem pensar. Não por medo de todo mundo nem para viver desconfiando de gente boa, mas porque certos objetos carregam uma intimidade que parece pequena, até alguém usar essa intimidade contra você. Eu não sei que nome dar ao que aconteceu comigo. Só sei que quando comecei a guardar minhas coisas como se fossem parte de mim, nunca mais perdi parte nenhuma daquele jeito. Boa noite, meu amigo Dom. Tudo bem?
Vamos ao meu caso. Se não tiver problema, prefiro que não coloque meu nome. Hoje eu trabalho em outra área. Não vou dizer que nunca mais vendi nada na vida, porque seria mentira, mas saí do comércio de shopping e nunca tive vontade de voltar. Isso aconteceu em Curitiba, em 2015, quando eu tinha 23 anos e trabalhava numa loja de roupas esportivas dentro de um shopping. Conto agora, porque já passou tempo suficiente para eu não parecer que estou usando isso como desculpa para um fracasso antigo. Mesmo assim, quando alguém fala que venda é só técnica, simpatia e vontade de trabalhar, eu lembro daqueles 17 dias. A loja não era grande, mas vendia bem. Tinha tênis de corrida, camiseta de treino, agasalho de time, meia, mochila, garrafinha, esse tipo de coisa que loja esportiva de shopping sempre tem. Música baixa, vitrine sempre montada com alguma campanha, provador no fundo, caixa perto da entrada e um estoque apertado, onde a gente se espremia para achar numeração. Trabalhávamos por escala com uma folga na semana e todo mundo ficava de olho na meta individual porque a comissão fazia diferença no fim do mês. Eu era bom vendedor. Não falo isso para me engrandecer, porque hoje isso não muda nada, mas na época era importante para mim. Eu sabia abordar sem ficar em cima, sabia perceber quando a pessoa queria ajuda e quando queria respirar. Tinha cliente que entrava só para olhar um tênis e saía com camiseta, meia e garrafa, porque eu conseguia montar a necessidade sem forçar. Eu gostava da parte prática. Saber qual tecido secava mais rápido, qual solado servia para a caminhada, qual calça não ficava transparente na academia, qual modelo tinha numeração pequena escondida no estoque. A supervisora gostava de mim. Ela cuidava de algumas unidades e aparecia de tempos em tempos para ver meta, vitrine, padrão de atendimento e postura da equipe. Mais de uma vez, ela me elogiou na frente dos outros. Disse que eu tinha jeito para puxar venda sem criar reclamação e que se continuasse naquele ritmo, podia pensar em cargo de liderança. Não prometeu nada oficialmente, mas eu entendi o recado. O gerente também entendia. Quando precisava deixar alguém responsável pelo salão enquanto resolvia algum problema no caixa ou no estoque, muitas vezes deixava comigo. Isso mexe com uma equipe. Em loja com comissão, todo mundo sorri, mas todo mundo conta. Conta cliente que entrou, conta venda perdida, conta quem pegou atendimento fácil, quem ficou com troca, quem ficou no provador, quem foi para o estoque bem na hora de movimento. A gente tinha regras para não virar bagunça, mas sempre existia disputa. Se um cliente entrava e olhava direto para um vendedor, era dele. Se entrava perdido, quem estivesse mais perto fazia a abordagem. Se a pessoa voltava procurando alguém específico, respeitava. No papel, era simples. Na prática, cada abordagem podia virar discussão pequena. Até ali eu lidava bem com isso. Ajudava a colega a buscar numeração, cobria provador quando precisava, explicava produto para vendedor novo e não ficava brigando por cliente que não era meu. Talvez por isso a supervisora me visse como alguém confiável. Eu era novo, mas levava a loja a sério. Na minha cabeça, se eu virasse gerente antes dos 25, já era um caminho. Foi nesse período, quando começaram a falar mais abertamente que eu podia crescer, que uma colega mudou comigo. Não vou colocar o nome dela. Não por medo, mas porque o nome não acrescenta nada. Ela já trabalhava lá antes de mim, vendia bem em alguns meses, mal em outros, e era daquele tipo que brincava, mas sempre deixava uma ponta no comentário. No começo, eu achava normal. Loja tem isso. Só fui entender depois que, para ela, eu não era mais só um colega vendendo bem. Eu tinha virado uma ameaça dentro da escala. As primeiras coisas foram pequenas. Ela começou a entrar no meio das minhas abordagens como se estivesse ajudando. Eu perguntava para um cliente se ele procurava tênis para corrida ou academia, e ela aparecia do lado falando de promoção de camiseta. A pessoa se dividia, eu perdia o ritmo e, quando via, ela já estava conduzindo o atendimento para outro canto da loja. Se eu reclamasse, soava como mesquinharia.
Afinal, ela só tinha oferecido ajuda. Também começou a me deixar com um serviço que ninguém queria no horário de movimento. Pedia para eu buscar uma numeração no estoque porque o cliente dela estava esperando. Chamava meu nome do provador porque alguém precisava de tamanho maior. Dizia que o caixa tinha pedido para conferir uma etiqueta. Eram coisas normais numa loja, então eu ia. Só que isso acontecia justamente quando eu estava começando uma venda boa. Quando eu voltava, o cliente já tinha sido atendido por outra pessoa, ou estava indo embora, ou ela mesma tinha assumido com aquela naturalidade de quem não fez nada errado. Depois vieram os comentários. Uma vendedora nova me contou que ela tinha dito para tomar cuidado comigo, porque eu gostava de pegar cliente dos outros e depois me fazer de correto. Outra vez, ouvi meu nome vindo do estoque e quando entrei o assunto morreu. Não era uma cena dramática. Era pior, porque era tudo pequeno. Um olhar na hora errada, uma frase cortada, uma brincadeira sobre eu ser o queridinho da supervisora. Eu tentava não alimentar. Continuava fazendo meu trabalho, conferindo vitrine, dobrando camiseta, ajudando no provador, buscando caixa de tênis lá em cima no estoque. Só que a loja era pequena demais para uma atenção dessas ficar escondida. O corredor do shopping ficava ali na frente cheio de gente passando com sacola e criança e por dentro a gente media cada entrada. Quando entrava alguém com sacola de outra loja esportiva, era sinal de compra possível. Quando entrava casal olhando tênis caro, todo mundo percebia. A supervisora apareceu numa sexta-feira e elogiou minha taxa de conversão do mês anterior. Falou que eu não era o maior vendedor só por sorte, porque meu número de peças por atendimento também era bom. Eu lembro da minha colega parada perto da arara de camisetas arrumando cabide sem precisar. Ela não fez cara feia. Até sorriu. Mas depois daquele dia, a coisa mudou de tom. Ela passou a me cortar na frente de cliente. Se eu explicava que um tênis era mais firme, ela dizia que muita gente achava duro. Se eu falava que determinada camiseta era boa para treino, ela comentava que encolhia um pouco, mesmo quando não era verdade. Se eu levava alguém para o caixa, ela aparecia com alguma dúvida boba, perguntando se eu já tinha separado uma troca, se o gerente tinha me chamado, se aquela venda era minha mesmo. Nada disso bastava para acusar. Tudo, isolado, parecia mal entendido. A primeira mentira que chegou em mim foi sobre uma cliente que tinha reclamado do meu atendimento. O gerente perguntou com cuidado porque estranhou. Eu não lembrava da cliente nem do horário nem da peça. Depois descobri que a história tinha saído dela. Disse que eu tinha sido grosso com uma mulher no provador e que a mulher só não reclamou no caixa porque estava com pressa. Isso me feriu mais do que eu quis mostrar. Vendedor vive de confiança. Uma fama pequena de arrogante num shopping já fecha a porta dentro da própria equipe. Mesmo assim, minhas vendas continuavam boas. Eu ainda batia meta, ainda ganhava comissão, ainda era chamado para resolver atendimento complicado. Talvez por isso eu não tenha feito nada sério naquela hora. Achei que era inveja comum, algo de ambiente competitivo. Eu pensava que, se continuasse vendendo, a própria loja ia separar verdade de fofoca. Só que a coisa pegou justamente na venda. Foi ela que sumiu. Na segunda-feira seguinte, eu fiz uma venda pequena logo cedo. Pelo menos era o que eu achei. Um rapaz entrou procurando bermuda de treino. Escolheu 2, pediu meia no caixa e perguntou se tinha desconto pagando no débito. Venda simples, daquelas que a gente nem comemora, só registra e segue. Quando passei as peças para o caixa, ele olhou para a porta, disse que ia chamar a namorada para ver um negócio e saiu. Deixou as bermudas dobradas em cima do balcão. Não voltou. Aquilo acontecia. Cliente desistia. Cliente dizia que ia voltar depois do almoço e nunca voltava. Só que naquele dia aconteceu mais 2 vezes comigo. Uma mulher experimentou um conjunto inteiro, gostou, pediu para eu segurar no caixa e depois sumiu no corredor. Um senhor escolheu um tênis para a caminhada, ficou satisfeito com o conforto, andou pela loja, concordou com o preço e na hora de pagar falou que queria pensar mais um pouco. Até aí, ruim, mas normal.
No outro dia foi pior. Eu pegava cliente bom, fazia tudo certo e a venda morria em algum ponto bobo. Faltava a numeração exata, mas tinha outra cor. A pessoa gostava da cor, mas lembrava que precisava buscar alguém. O cartão dava erro e ela dizia que voltava com outro. O cliente pedia para reservar até o fim da tarde e não aparecia. Uma moça chegou a agradecer meu atendimento no provador. Falou que eu tinha ajudado muito. Sorriu para mim e comprou com outro vendedor porque, segundo ela, achou que ele tinha separado as peças. Eu comecei a me cobrar. Mudei a abordagem, fiquei mais quieto, depois mais presente. Tentei vender primeiro produto barato para quebrar o gelo. Tentei ir direto no tênis, porque tênis dava comissão melhor. Tentei ficar perto do provador, porque ali a pessoa já estava mais decidida. Nada fechava. No terceiro dia, eu ainda estava dizendo para mim mesmo que era azar. No quarto, o gerente perguntou se estava tudo bem comigo. Eu respondi que sim. Na hora até achei que estava. Mas minha cabeça doía no meio do turno, principalmente atrás dos olhos. Não era uma dor que me derrubava. Era uma pressão chata, como se eu tivesse passado horas tentando ler alguma coisa fora de foco. Eu errava informação simples. Esquecia se o cliente tinha pedido 39 ou 40. Entrava no estoque e por alguns segundos não lembrava qual caixa estava procurando. Voltava para o salão com 2 modelos na mão e percebia que nenhum era o certo. Isso me envergonhava. Eu conhecia aquele estoque. Sabia onde ficavam os tênis de corrida, os casuais, as chuteiras, os modelos de ponta de estoque. Sabia que algumas caixas eram reaproveitadas e que nem sempre a etiqueta batia. Eu era chamado justamente para resolver esse tipo de coisa. De repente, eu parecia vendedor novo em semana de Natal. A equipe começou a notar. Não de um jeito aberto no começo. Era uma brincadeira no caixa, um comentário sobre eu estar em jejum, alguém dizendo que minha sorte tinha virado. Minha colega não precisava fazer muito. Ela ficava por perto. Às vezes repetia para os outros que eu estava cansado, que talvez pressão de supervisora não fosse para qualquer um. Falava como preocupação, mas deixava a frase no ar. No 6º dia sem vender, eu fiquei até mais tarde para ajudar no fechamento e aproveitei para repassar minhas abordagens na cabeça. Era ridículo, mas eu repassava cliente por cliente tentando achar o erro. Eu tinha oferecido produto demais. Tinha falado preço cedo. Tinha deixado a pessoa sozinha muito tempo. Tinha insistido. O pior era que eu não encontrava um padrão. Cada venda escapava de um jeito diferente. No 7º dia, um sábado, a loja encheu. Sábado de shopping é quase covardia para vendedor, porque tem movimento o dia inteiro. Eu pensei que naquele dia não tinha como passar zerado. Uma venda pequena sairia nem que fosse por acidente. Passei o dia inteiro em pé. Fui ao estoque tantas vezes que minhas pernas ficaram tremendo. Levei cliente para provador, separei tamanho, montei combinação, acompanhei troca, expliquei garantia de tênis. No fim do dia, meu nome continuava sem uma venda no sistema. Quando o gerente puxou o relatório, eu vi o olhar dele antes de ele falar qualquer coisa. Não era raiva. Era uma preocupação que machucava mais. Porque vendedor ruim todo gerente conhece. Mas um vendedor que vendia bem e de uma hora para outra passava uma semana zerado, isso não encaixava. A segunda semana foi quando eu parei de falar que era azar. Não falei isso para ninguém, mas por dentro eu parei. Azar é perder uma venda grande no caixa, é cliente desistir porque achou mais barato na internet, é passar um dia ruim enquanto o colega do lado vende bem. O que estava acontecendo comigo tinha uma regularidade estranha, mesmo quando parecia bagunçado. Na época eu não chamava assim, claro. Eu só sentia que as coisas escapavam sempre por alguma fresta. Eu chegava antes do meu horário para organizar minha cabeça. Conferia a escala, via quem ia ficar no salão, quem ia cobrir provador, quem ia para o almoço primeiro. Tentava escolher um ponto bom da loja, perto da entrada, mas sem parecer desesperado. No começo do turno, eu respirava e pensava que naquele dia ia sair alguma coisa. Não precisava ser venda grande. Podia ser uma meia, uma garrafa, uma camiseta de promoção.
Qualquer venda registrada no meu código já quebrava aquele bloqueio. Mas não quebrava. Teve um dia em que uma cliente entrou decidida a comprar presente para o marido. Ela já sabia o tamanho. Sabia que ele corria no Parque Barigui. Sabia até a marca que ele gostava. Era o tipo de atendimento que eu fazia com facilidade. Peguei 2 modelos, expliquei diferença de amortecimento, mostrei uma camiseta leve para completar. Ela aprovou tudo. No caixa, antes de passar o cartão, olhou para as peças e disse que estava achando estranho comprar sem ele experimentar. Não falou como quem tinha dúvida desde o começo. Falou como se a ideia tivesse aparecido ali, pronta. Agradeceu e saiu. Em outro turno, um rapaz escolheu uma jaqueta. A peça já estava no balcão. O caixa já tinha puxado o preço. Minha colega passou atrás de mim e comentou sem olhar para ele que aquela modelagem costumava ficar esquisita no ombro. O rapaz ouviu, vestiu de novo, se olhou no espelho e desistiu. Ela pediu desculpa depois, rindo, dizendo que nem tinha percebido que era minha venda. Eu não respondi. Se respondesse, eu ia parecer pequeno. O pior é que eu comecei a evitar clientes. Essa é a parte que mais me envergonha. Eu, que gostava de vender, comecei a sentir cansaço antes mesmo da abordagem. Via uma pessoa entrando e já imaginava a venda morrendo no caixa, o gerente olhando o relatório, alguém comentando que eu tinha desaprendido. A dor de cabeça vinha antes do almoço. Às vezes eu ficava parado no estoque com uma caixa na mão, ouvindo o movimento da loja lá fora, tentando lembrar por que tinha subido ali. A supervisora apareceu de novo nesse período. Não fez cobrança dura na frente da equipe, mas me chamou de canto. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa em casa, se eu estava dormindo bem, se estava com problema de saúde. Eu disse que não. Ela falou que todo vendedor tinha fase ruim, só que aquilo era diferente porque eu não estava nem convertendo atendimento fácil. Essa frase ficou comigo. Atendimento fácil. Era exatamente isso. Nem os fáceis fechavam. No 13º ou 14º dia, eu parei de olhar o ranking. O gerente ainda imprimia o parcial e deixava perto do caixa, mas eu desviava. Não precisava ver. A equipe inteira sabia. Quando alguém fazia venda, o sistema registrava, o caixa conferia, a sacola abria, a etiqueta era tirada. Quando eu atendia, tudo terminava em peça voltando para a cabide. Minha colega passou a agir como se estivesse tentando me ajudar. Oferecia para assumir cliente quando eu não estivesse bem. Dizia para o gerente que talvez fosse melhor eu ficar mais no estoque até me recuperar. Falava comigo num tom manso, perguntando se eu queria água, se minha cabeça ainda doía, se eu tinha tomado remédio. O estranho é que, quando ela perguntava da dor, a dor parecia aumentar. Não estou dizendo que ela causava. Só estou dizendo como eu lembro. No 17º dia, eu já estava fazendo conta de quanto ia perder no mês. Fiquei um turno inteiro tentando vender qualquer coisa. Um par de meias de corrida chegou a ficar no caixa com meu código. Era uma compra de pouco valor, mas eu quase senti alívio. A cliente abriu a bolsa para pagar, atendeu o celular, ouviu algo do outro lado, pediu desculpa e saiu depressa, deixando as meias ali. Eu fiquei olhando para aquele par em cima do balcão por tempo demais. O caixa perguntou se podia devolver para a gôndola. Eu disse que sim. Minha voz saiu normal, e isso foi pior. Por fora eu parecia só cansado. Por dentro, eu estava com medo de entrar no 18º dia e descobrir que aquilo não tinha fim. A parte que virou o jogo eu nem vi acontecer. Isso é importante dizer, porque eu não vi vela, papel, foto, nada desse tipo. Até hoje, a maior parte do que sei veio do gerente, de uma conversa curta e do jeito como a loja ficou no dia seguinte. Foi numa noite de fechamento. Eu estava no estoque, conferindo umas caixas que tinham vindo erradas de outra unidade. A loja já estava quase vazia, a porta meio baixada, caixa fechando, aquela pressa de fim de turno em que todo mundo quer ir embora, mas ainda aparece detalhe para resolver.
Minha colega tinha ficado mais tempo porque, segundo ela, precisava separar uma troca para o dia seguinte. Pelo que o gerente me contou depois, ela cometeu um descuido bobo. Deixou o celular em cima do balcão interno, perto do computador do caixa, com uma conversa aberta. Não foi ele que pegou para mexer. Ele disse que a tela acendeu várias vezes enquanto conferia o fechamento e uma das mensagens tinha meu nome. Não meu apelido. Meu nome mesmo, escrito inteiro. Ele não me mostrou a conversa. Também não repetiu tudo. Só falou que viu coisa suficiente para entender que não era fofoca comum de loja. Tinha mensagem dela dizendo que eu já estava havia muitos dias sem vender, que estava funcionando, e tinha uma resposta de alguém de fora mandando ela não interromper antes da hora. O gerente usou essa expressão quando me contou. Antes da hora. Eu lembro porque aquilo me deixou quieto de um jeito que não parecia susto. Parecia confirmação de uma coisa que meu corpo já vinha entendendo antes de mim. Ele chamou ela para conversar ali mesmo ainda naquela noite. Eu não participei. Só percebi que, quando desci do estoque, o gerente estava sério de um jeito que eu não tinha visto. Minha colega estava perto do provador com a bolsa no ombro, falando baixo e rápido. Não parecia brava. Parecia tentando consertar uma história que tinha escapado. Quando me viu, ela parou de falar. No dia seguinte, cheguei para abrir e ela não estava na escala. Achei que tinha trocado folga. O gerente me chamou antes da loja abrir de verdade. Ficamos no fundo, entre o estoque e a área onde a gente deixava garrafa de água e mochila. Ele não era de fazer rodeio. Disse que ela não fazia mais parte da equipe e que tinham descoberto algumas coisas. Eu perguntei se era por causa das mentiras. Ele respondeu que também, mas não só. Eu insisti um pouco. Não muito. Eu tinha medo da resposta. Ele olhou para a porta do estoque, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo, e disse que eu não precisava saber detalhe. Só precisava entender que aquilo que ela estava fazendo comigo não era competição de venda. Falou que tinha envolvido gente de fora, que meu nome estava no meio e que, para ele, bastava. Eu perguntei se era esse tipo de coisa que o povo chama de trabalho. Ele não confirmou com palavra bonita. Só disse que se fosse ele no meu lugar, não ia rir disso. Durante o dia, a notícia correu do jeito que notícia corre em loja. Ninguém falava alto, mas todo mundo sabia pedaços. Uma menina do caixa disse que já tinha ouvido dela umas conversas estranhas, coisa de fechar caminho e tirar movimento. Um vendedor comentou que ela mexia com gente que fazia esse tipo de coisa. Outro disse para deixar quieto, porque falar demais atraía problema. Eu não gostava desse tipo de conversa. Sempre achei estranho misturar esse assunto com shopping. Vitrine acesa, câmera, nota fiscal, gerente, consumidor reclamando. Mas foi ali que aconteceu. O detalhe que só percebi depois é que naquele dia minha cabeça não doeu. Eu não notei na hora. Só no fim da tarde, quando estava guardando uns cabides, entendi que tinha passado o turno inteiro sem aquela pressão atrás dos olhos. Eu também não vendi muito. Não virou milagre. Mas consegui fechar uma camiseta, depois uma troca com diferença, depois um tênis simples. 3 vendas pequenas. Para qualquer outro vendedor seria um dia comum. Para mim, depois de 17 dias, já parecia a loja voltando a obedecer às regras normais. Depois disso, eu voltei a vender. Mas uma parte de mim, como vendedor, não voltou junto. O número voltou a aparecer no sistema. A comissão daquele mês ainda ficou ruim, mas pelo menos meu código deixou de ficar morto. Eu conseguia atender sem perder a linha no meio da frase. Entrava no estoque e lembrava o que tinha ido buscar. O cliente experimentava, pensava, às vezes comprava, às vezes não. Era o normal de novo. O gerente não tocou mais no assunto. A supervisora apareceu umas semanas depois. Soube por cima que tinha havido problema de equipe e me tratou bem, mas também não perguntou detalhe. Talvez ela já soubesse o suficiente. Talvez para a empresa fosse melhor colocar aquilo na gaveta das demissões por comportamento inadequado. Loja de shopping não gosta de assunto estranho.
Gosta de escala fechada, vitrine pronta, meta batida e cliente sem reclamação. Eu fiquei mais um tempo. Não pedi demissão no dia seguinte, não fiz escândalo, não contei para cliente, não virei o rapaz que via coisa em todo canto. Só que eu não olhava mais para a loja do mesmo jeito. Eu olhava para o salão e não via mais só camiseta, tênis, provador e caixa. Via um ambiente onde uma pessoa podia mexer no seu nome, no seu trabalho, na forma como os outros olhavam para você e ainda deixar tudo parecendo fase ruim. Pouco tempo depois aceitei uma oportunidade fora do varejo. Ganhei menos no começo, mas fui. Na época eu disse que era por crescimento, horário, estudo, essas coisas que a gente fala para não precisar explicar demais. Parte era verdade. A outra parte é que eu não queria mais viver dependendo de meta dentro de um lugar onde meu esforço podia simplesmente parar de funcionar sem eu saber por quê. Eu não tenho como provar o que ela fez. Não vi o trabalho, não sei quem era a pessoa de fora, não sei se tinha nome certo para aquilo. Só sei que fiquei 17 dias sem fazer uma única venda numa loja onde eu vendia todos os dias, com dor de cabeça e a cabeça falhando, enquanto uma colega dizia que estava funcionando. E sei que depois que ela saiu, a loja voltou a responder como loja. Cliente voltou a ser cliente. Uns compravam, outros não. Era só isso. O normal. Talvez seja isso que mais me incomode até hoje. Não foi uma assombração, não foi uma voz, não foi alguém aparecendo no corredor do shopping. Foi eu fazendo o que sabia fazer, no lugar onde sabia fazer, e nada obedecendo. Quem trabalha com venda entende, ou pelo menos entende a parte que dá para explicar. Tem dia ruim, tem semana ruim, tem mês ruim. Mas 17 dias zerado, daquele jeito, eu nunca vi antes e nunca vi depois. E esses foram os 2 relatos de hoje. 2 casos diferentes, mas que deixam a mesma sensação incômoda. A de que nem sempre aquilo que nos atinge vem de forma clara, barulhenta ou fácil de provar. Às vezes começa em um objeto emprestado, às vezes em um fio de cabelo, às vezes em um nome digitado em um sistema. Quero agradecer de verdade a todos vocês que acompanham, comentam, compartilham os relatos e ajudam essa comunidade a continuar crescendo. Cada comentário e cada presença aqui fazem diferença. Antes de sair, verifique se você está inscrito no canal. E, como sempre, eu desejo a todos uma boa noite, bons sonhos e um bom descanso. Um abraço do Dom.